ao mesmo tempo que talvez a gente saiba uma coisa é fato, eu preciso de ter engajamento, eu preciso de ter visibilidade para eu crescer no esporte, para eu ter patrocínio, para eu me profissionalizar, eu preciso traçar esse caminho. Um caminho rápido é eu utilizar o meu corpo para ganhar esses likes, para ganhar seguidores. Esse é um caminho rápido, é um caminho fácil, é um caminho que a gente conhece e é um caminho que ao mesmo tempo desvaloriza quem nós somos, diminui quem nós somos na qualidade do corpo que nós temos. Então, eu não posso ao mesmo tempo ser uma mulher muito bonita e ser uma mulher muito inteligente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa visibilidade, qual é a qualidade dessa visibilidade que eu estou chamando para mim? Qual é a qualidade das pessoas e do que elas vão ter de comparação com relação a quem eu sou, né? A quem realmente é a Ana Luísa. Então, uma coisa que a Doiara comentou muito bem, a Doiara e a Carol, sobre a questão das feminilidades. E talvez as feminilidades no esporte, elas não sejam nem conhecidas pelos esportistas e pelos treinadores. Porque a partir de um momento que a gente tem um esporte, e aí vamos falar exatamente do ciclismo, a maioria dos treinadores são homens, a maioria dos competidores são homens, então eu não tenho espaço onde eu vou conhecer o meu ciclo menstrual, onde eu vou conhecer quais são as características de fato. Será que de fato eu consigo me colocar ali naquela mesma caixinha do homem? A gente sabe que não, mas a gente não sabe o que tem dentro da caixinha da mulher. Será que realmente eu preciso da mesma carga de treino do homem, da carga física? Ou será que o componente mental é mais importante? Quem está nessa balança? A gente não sabe todos os componentes dessa balança, nem a gente que está ali todo dia treinando, se conhecendo, tendo acesso à informação, tendo acesso à universidade. Então, essas feminilidades que talvez possam trazer para as pessoas como a gente usa no marketing, né? Um branding, qual é a sua essência, qual é a essência da mulher no esporte. Eu acho que talvez isso que possa ser um objetivo, uma maneira de mostrar para as pessoas qual é o processo da mulher, como é que a mulher consegue se colocar e quais são os principais desafios que são diferentes dos desafios do homem e que a gente não pode comparar, colocar um ou outro e comparar performance física, que a gente vai estar tirando toda a complexidade e beleza. Talvez essa beleza ela não esteja clara nem para a gente e a gente não consiga passar isso de forma clara. Se a gente não tem isso claro, a gente não consegue passar isso claro para as redes sociais também. Doiara, acho que tinha levantado a mão depois de mim, né? Mas todo mundo levantou a mão, vamos cada uma falando. Não sei se era a Aline primeiro. Quer falar, Aline, primeiro? Pode ser, obrigado, viu? Eu só fiquei refletindo sobre o que você falou, Ana, porque durante meu pequena carreira, né, de atleta, eu fui trabalhar muito com um coach mental que se chama Anel Sagado. Ela faz coaching mental para vários atletas do time Brasil, principalmente na luta e tudo mais. E em esse aspecto de se conhecer, saber esses pontos que você falou, eu acho que tem muito mais a ver com um autoconhecimento com você mesmo. Porque essa parte que eu mencionei mais cedo, na verdade também acontece para atletas masculinos. Então, eu acho que tem muito mais a ver com quando a gente vê os atletas profissionais, e vamos falar os influenciadores, e como a gente também mencionou, não tem nada errado ou correto, é uma observação e eu acho que parte para esses atletas aprender a entender melhor como se posicionar. Como Clara falou, assim, falar de seu paixão, focar no seu propósito, né? E pessoalmente, isso totalmente a minha experiência. Assim, quanto mais eu
coloco o meu propósito, o que eu acredito, o que eu acho seria um bom caminho, quando mais essa rede cresce, e cresce de uma forma que assim pessoas se inspiram. Eu acho que isso é muito mais importante, que você busca dentro de si qual é a minha missão, assim, sendo missão resultados como atleta, se você tem esse foco, ou profissional, né? É o meu propósito, e coloca isso. Porque é isso que vai trazer poder. Muito menos de, assim, usar esses ganchos rápidos, né? Porque tudo bem, não tem problema, mas eu acho que o que movimenta o mundo, faz uma diferença enquanto a gente está aqui, é o que eu falei. Muito menos ter uma foto bonita do seu corpo. Eu gostaria super de elogiar as falas de vocês e, claro, quando você fala como empresária, né, como ocupando esse lugar, né, então, cada vez mais reivindicar lugares em que a gente esteja presente, como a Ana mencionou, a gestão, né, a liderança no esporte, a presença de mulheres ainda é escassa nas organizações burocráticas esportivas. A figura da Clara é a própria, né, é um clássico exemplo de que esse lugar que Clara ocupa hoje, como proprietária de uma loja de bikes, é um lugar reivindicado, não lhe foi dado, né? Então, todas as questões peculiares ao desporto feminino, elas são reivindicadas. E pensando, Clara falou em produto, em vender sua missão, seu propósito, né? A gente tem acompanhado transformações sociais em que a mulher, ao se inserir no mercado de trabalho e, assim, ter sua própria renda, também tem ali o potencial como consumidora direta do que ela quer, né? Então, a gente deixa de depender das questões de gênero implicadas no papel de quem consome, no poder de quem consome, e as transformações sociais chegam no esporte de forma que a gente reivindica esses lugares hoje. E isso não foi natural, isso foi politizado, foi por meio de uma politização do debate. Então, as questões peculiares, né, ao fisiológico, ao treinamento, quantas mulheres são treinadoras, né, quantas mulheres têm sua própria equipe, quantas mulheres têm sua própria loja, são lugares reivindicados. Assim também o serão aqueles lugares de preocupação sobre a performance feminina e o que ela tem de peculiar. Então, por muito tempo, os estudos científicos na nossa área, meninas da EFI, da Educação Física, por muito tempo, títulos de artigos científicos que diziam assim, fatores fisiológicos do futebol de alto rendimento. Você lê o artigo, não está falando do futebol de alto rendimento, está falando do futebol masculino de alto rendimento. Por muito tempo falar o ciclismo e os fatores e o VO2 máximo no ciclismo. Você vai ler o artigo, não é no ciclismo que se está falando do VO2 máximo, é no ciclismo masculino. Então, tudo isso precisa ser reivindicado, né? Não é natural, é por meio da politização. Então, quanto mais debates como esses, por meio desse podcast, por exemplo, né, chegam às pessoas, quanto mais o consumidor entende as suas reais necessidades, menos a gente vai centralizar o corpo feminino e não a performance quando a gente fala de esporte. Tá? Então, a gente precisa, para o esporte em si mesmo, a performance feminina ganhar centralidade, a gente precisa reivindicar lugares. E na gestão, né, no empreendedorismo, não só como atletas, no treinamento, na produção científica. Cá estão as mulheres pesquisando mulheres no esporte, porque ainda falta muito. Se falta muito em uma modalidade tão popular como o futebol, deve ser uma carência abismal no ciclismo ler um artigo científico que fale sobre o ciclismo feminino. Então, essa é a questão, reivindicar esses lugares para que as diferenças, a gente não precisa falar em superar diferenças, né? A gente precisa falar em reconhecimento de diferenças e não deslegitimação dessas vivências, né? Não deslegitimar as diferenças, elas existem, elas estão aí,
Mas a questão é que elas não podem ser utilizadas como mecanismo de inferiorização do potencial da mulher para ser atleta, do potencial da mulher para ser empreendedora, do potencial da mulher para ser pesquisadora. E aí sim a gente vai levar a discussão para o ambiente que a gente gostaria. Então, é muito feliz a escolha das pessoas que estão participando desse podcast, porque são falas de representatividade, né, e que estas, sim, podem levar a uma construção diferente de perspectiva de gênero, de perspectiva de desconstrução de estereótipos que infringem e comprimem as potencialidades da mulher. Queria falar que tem um estudo, eu li recentemente, mas é de 2015, não é tão recente, dos Estados Unidos. Eu acho, eu não me lembro agora o departamento, né, a área especificamente do estudo, mas ele ocorre com 25 atletas, e me parece que 50% homens, 50% mulheres. E aí foram perceber esses 25 atletas profissionais, como que eles se comportavam nas suas contas no Instagram. E as normas de gênero eram confirmadas, né? Então, essa prevalência do valor já dado do homem e, enfim, da mulher, às vezes, ter que mobilizar outros elementos da esfera pessoal ali. Eu acho até curioso que o contato o olhar com a câmera era muito mais da mulher do que o homem. O homem, às vezes, as fotos que eram publicadas era dele competindo, ou dele, tipo assim, com os amigos, com a galera, e que a mulher que criava se colocava nesse lugar, assim, de mais receptividade, não sei, assim, né, muito, muito mais aberta para a criação desses vínculos. E ainda que seja super legítimo isso que a Aline traz, né, do autoconhecimento, que é super importante, eu acho que essa é um recorte importante para o contexto brasileiro, porque a gente tem essa herança colonial, né? Então, a regra, o padrão, ele é o homem branco. Então, se nós mulheres aqui estamos reivindicando espaço, né, a gente tem que pensar, as pessoas negras, por muitos tempos, eram a mercadoria, né? Eram o dinheiro. Então, a gente tem hoje uma movimentação que as pessoas negras querem ser reconhecidas como pessoas, né? Como honestas, como capazes, bondosas, enfim. Então, a gente tem na nossa história esse registro de muita negligência, e a norma, sendo o homem branco, então, designa para essa figura muita credibilidade já a priori, né, para usufruir, seja de fãs, ou de patrocínio, ou de reconhecimento, né? Então, é muito bom mesmo a gente estar aqui trocando essa ideia, porque, com certeza, essas pautas pessoais, né, esses sonhos, esse caminho de autoconhecimento, ele soma com as nossas reivindicações sociais, que fazem parte dessa história muito mais ampla, né? Muito para além das nossas histórias pessoais.